Não estou falando da cidade. Imagina tu sair daqui para o interior, tu que conhece, que tu que é do interior, e ver essa questão. Então, como nós vamos melhorar a educação do interior? Como nós vamos melhorar essa questão do multisseriado, que ao longo dos anos vem sendo dessa forma? Como nós vamos melhorar o aprendizado do aluno hoje, do chamado circuito, que é aquele aluno que está do 6º ao 9º ano, e que pouca aula tem por conta de que o planejamento adotado pela CEMED dos últimos anos não contempla para que ele tenha um efetivo ensino ali presente. Reinaldo, eu observo muito, por exemplo, nós já temos um ensino devasado na área urbana, agora quando a gente vai para zona rural é um absurdo, porque assim, a gente encontra crianças, adolescentes já no 6º ano que ainda não sabem ler. E como essas crianças e adolescentes chegaram até esse nível de escolaridade? Quem foram as pessoas que acompanharam esse processo e fizeram uma pessoa subir de nível assim? E aí a gente não culpa a criança ou adolescente, não. É falta da estrutura, é falta até mesmo de aparatos em si. Cara, eu conheço escolas que até hoje ainda funcionam com a sombra de uma árvore. Ou seja, é uma realidade muito difícil. É uma realidade difícil, Marlon. É uma realidade crua ainda nossa, né? E que ainda vamos levar algum tempo para se resolver sobre essa questão. Nós temos bons e grandes profissionais muito na educação, muito bons, sem as condições mínimas para desenvolver seus trabalhos. Imagine que um professor de circuito, quando está falando aqui, hoje ele foi, vamos dizer que ele foi destinado a cumprir uma carga horária de 45 dias na escola Rafael Maia, lá no Curumum. Aí ele cumpre lá, volta para cá. Quando ele chega aqui, não sabe para onde é que ele tem que ir. Então, esse professor, ele fica aqui e o aluno está sem aula lá e ele não vai para lá porque aqui ainda não decidiram para onde é que ele vai. E aí o tempo passa. Sim. Outra questão que nós temos ao longo do tempo, e eu espero que esse ano que nós vamos retornar, depois de 2 anos parar, nós vamos retornar às aulas presenciais. Eu espero que esse ano a gente possa casar o pagamento do barqueiro com a distribuição da merenda, com o pagamento do salário do professor e dos outros servidores da educação, para que a gente possa, e a distribuição do combustível, para que todos cheguem no mesmo dia, no retorno. E aí eu abro um parêntese, que o vereador Reinaldo fez esse questionamento, que aí, quando o professor vem receber, fica o dia sem aula lá, às vezes até mais, dependendo da distância. Aí depois o professor chega para dar aula e libera o pagamento do barqueiro. Aí o barqueiro vem para a cidade, às vezes chega aqui, eu já acompanhei situações do barqueiro chegar aqui numa segunda-feira e só ter a liberação do combustível na sexta. Aí, como ele não tem combustível para estar indo e voltando, ele fica e espera. Aí, esses dias, os alunos de lá já estão sem o transporte escolar, vai prejudicando. Aí chega o dia da merendeira receber. Então, o questionamento que o vereador Reinaldo está fazendo é um ciclo que acaba prejudicando em vários momentos durante o mês, não é isso? É exatamente. O que chega, às vezes, Marlon, dos 22 dias letivos no mês, ele tem 8 dias aproveitados, 10 dias aproveitados. É culpa do servidor? Não. Foi culpa de um calendário mal elaborado, né, em que não organizou para que eles saíssem junto e eles retornassem junto, para que tivesse esse aproveitamento. Eu digo que é dolorido para a gente isso, sem contar a realidade, às vezes, que a maioria dos profissionais passam, que é de deixar, às vezes, a sua família aqui, que é de morar na casa de alguém lá, né, de que o costume dele o costume para onde ele está indo é outro daquela família, e ele tem que tentar se adequar aqui. Às vezes, uma família onde ele está parando, numerosa, e aí ele precisa daquele período, daquela concentração, às vezes, para corrigir trabalho, corrigir prova, elaborar a aula e tal. Então, essa é a nossa realidade. Nós precisamos nos planejar também para essa questão, porque tudo isso prejudica na hora. Se o professor não tem um espaço adequado para ele elaborar a sua aula, para ele planejar a sua aula, ele vai ter dificuldade para conduzir esse conteúdo para aquela classe. A educação em todo o mundo e todos os países que se desenvolveram, as cidades, os estados, foi por investimento na educação, né?
O investimento da educação são várias questões. Você parte aqui da valorização do trabalhador, do servidor, do professor e dos demais servidores da educação, a essa questão da organização, a organização do próprio conteúdo, adequar o conteúdo à realidade da criança, a participação da sociedade, da comunidade no processo de aprendizado, porque se a comunidade também ela é presente na escola, a gente consegue ver com que esses alunos eles conseguem se desenvolver mais, se a família for presente, se ela frequentar a escola de vez em quando, for lá com o professor. E não é para brigar com o professor, não, mas é para indagar do professor como está o seu aluno, como está o seu filho, o que é que dá para melhorar, se está conseguindo ou não. Então, todas essas questões faz parte da educação. E a gente precisa disso.